Iniciando os nossos trabalhos, vamos convidar todos nesse momento a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto, mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus, que por certo se encontra bem juntinho de cada um de nós. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos concedes de podermos aqui nos encontrar. Ajuda-nos, amigo maior, no nosso propósito. Permite aos teus mensageiros de amor nos orientar, nos inspirar no entendimento e na compreensão das verdades de luz que tu nos propões, para que assim possamos entender mais adequadamente a trajetória de vida que cada um se encontra destinado. E assim, mestre amado, uma vez mais, agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, as nossas noites de sextas-feiras é dedicada ao estudo da obsessão e da desobsessão. Entretanto, antes de entrarmos na temática propriamente dito, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa harmonização inicial, cujo título é A Melancolia. Nos diz o texto lá no item 25: Sabei porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Em vão, esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sedes fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Palavra trazida pelo Espírito François de Genebert, na cidade de Bordeaux, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que deixamos para a nossa reflexão inicial. E aqui nós damos início à nossa fala propriamente dita a respeito da obsessão e da desobsessão. E queremos enfatizar que tanto a obsessão como a desobsessão são percebidas, são sentidas, são vividas, são experimentadas, são tocadas em nós essencialmente pelos fluidos magnéticos espirituais. Fluidos esses de naturezas opostas, diferentes, mas cujo mecanismo de atuação se assemelham em sua atuação, pois são eles os objetos que são utilizados para a realização e o acontecimento, tanto da obsessão como a da desobsessão.
E esses fluidos, de onde vêm? Podemos dizer, sem medo de errar, que esses são produzidos pelos diferentes tipos de pensamentos que nós produzimos. A todos os instantes, a todos os momentos, estamos nós produzindo ideias, sentimentos, objetivos, propósitos, alguns positivos, outros negativos. De acordo com a natureza, que se alimenta dentro de si, ele produz determinadas formas, pensamentos, é assim que se denomina, a esses fluidos que nos referimos inicialmente como mecanismo de atuação ou de acontecimento das obsessões e das desobsessões, caracterizando a realidade existencial que estamos experimentando. O fluido pesado, negativo, inferior, naturalmente é aquele responsável pela obsessão. E se nós quisermos tratar a essa obsessão, temos que usar um antídoto, que é justamente a vibração oposta, de natureza leve, sublime, suave, objetiva, construtora, edificante, amorosa, sincera, humilde, buscadora da verdade, da mudança interior e da evolução. Simples assim. É só mudar o pensamento. E para que nós possamos nos aprofundar nesse entendimento, nós vamos buscar lá na obra, nos domínios da mediunidade e psicografia de Francisco Cândido Xavier, editada pelo espírito André Luiz, um pequeno trecho que vai nos ajudar a compreender mais adequadamente essa realidade dos fluidos e dos acontecimentos da obsessão e da desobsessão. André Luiz nos traz a informação dita por um mentor que, sendo a mente a base de todas as manifestações mediúnicas, é imprescindível enriquecer o pensamento incorporando-lhes os tesouros morais e culturais, os únicos que possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas através dos mestres. Parece uma frase meio complicada, mas podemos compreendê-la se nós pararmos para refletir. Por exemplo, quando André Luiz nos diz taxativamente que a mente é simplesmente a base. Não está no corpo físico, não está no perispírito tampouco. O perispírito nada mais é do que o instrumento das realizações de vida, mas na mente está a base de todas as realizações mediúnicas. Então, antes de a gente conceber esse médium por ter tal ou qual características, possamos refletir a respeito dessa informação trazida por André Luiz, que são os nossos pensamentos, que nos ligam a determinada condição energética e espiritual, transmitindo ou recebendo qualquer informação que seja. São os nossos pensamentos, a nossa condição de percepção, que nos dá a condição mediúnica. Não é o corpo físico. O corpo físico é apenas um instrumento por onde se manifesta a condição mediúnica, que por sua vez tem a origem no perispírito. Característica, predicado esse que ao espírito imortal pertence. Portanto, é um conjunto que nós precisamos entender que forma o médium. Não é um corpo individual ou uma parte. E a base essencial se encontra na condição da mente. Ou seja, de acordo com aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente alimenta em propósito de vida, de realização, de busca, de objetividade ou de infantilidade, de entendimento e de realização, é que a gente vai nos ligar a tal ou qual realidade espiritual. Por isso, ora, estamos obsediados. Ora, conseguimos nos desvencilhar das obsessões. Depende só do nosso propósito de vida. Depende do foco que cada um dedicar na realização dos seus afazeres existenciais. Portanto, meus irmãos, é fundamental que nós possamos compreender que a mente guarda a base de todos os fenômenos mediúnicos. Não é na visão, não é no olho, não é no ouvido, não é na audição, não é na intuição, não é onde você possa imaginar e achar que tal orador ou qual autor disse que a mediunidade está em tal ou qual lugar.
É uma questão de bom senso, uma questão de raciocínio, uma questão de reflexão. A nossa mente é o elemento essencial, criador da vida. Aonde nós dirigirmos os nossos pensamentos, por onde transitarmos em condição mental, ali estaremos criando, produzindo e realizando as nossas vidas. E a mediunidade nada mais é do que o elo desse mundo com o mundo espiritual. Não é nenhuma condição extraordinária, não é nenhuma condição especial, diferente. Mas vamos continuar um pouco mais ainda com André Luiz nos domínios da mediunidade, quando ele nos diz: vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares. Está muito claro que a mediunidade não é de hoje, não é de ontem, não vai ser de amanhã. Ela sempre existiu e sempre existirá, seja no plano material, seja no plano espiritual. O homem é que descuidadosamente começa a criar interpretações, entendimentos diferentes daquilo que se apropria como facilidade de vida, por não estudar, por não se esclarecer, por não se aprofundar. Há fenômenos existenciais que ele toca diretamente e que não compreende. Pior ainda, fica ouvindo o que os outros dizem. E nós sugerimos que leiam, interpretem e se aprofundem nos domínios da mediunidade. Para quem conhece pouco de doutrina espírita, não é uma leitura fácil. Ela se torna fácil quando a pessoa se aprofunda, quando a pessoa busca, quando a pessoa quer aprender. Quando a pessoa quer aprender, aí, nos domínios da mediunidade, não tem complicação nenhuma. Não tem frase rebuscada, não tem entendimento complicado, não. O que falta é querer estudar e entender. Então, André Luiz deixa muito claro, é de todos os tempos e de todos os lugares. Continua ele dizendo: missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas, guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinado com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos que se nutrem. Está claro isso aí, gente? Dependendo da natureza, do propósito, do objetivo, do que faz cada pensamento, do que se nutre ou do que ele se alimenta, porque é isso que ele está dizendo. Bem diretamente, e nas entrelinhas a gente não pode deixar de entender que a gente se alimenta dos nossos próprios pensamentos, dos nossos entendimentos. Aliás, é o maior alimento humano. Não é o ar que você respira. Não é o alimento da mesa que você repõe todos os dias. Não. É o pensamento, porque esse, a cada instante, está conduzindo e induzindo a você a cada realização de vida. Até aquele alimento que você tira da mesa vai ter tal ou qual efeito de alimentação para o seu organismo, segundo a forma com que ele se alimenta. O próprio ar que você respira, se você estiver excitado, com raiva, ou triste, ou alegre, vai ter tal ou qual realização interior dentro do seu organismo. Então, o processo mental é o grande processo existencial que o homem precisa se dar conta. E quando se tratar de obsessão ou desobsessão, de mediunidade, nós não podemos desvencilhar, ou achar, ou encontrar resposta, sem o viés do entendimento que, nos nossos pensamentos, na nossa condição mental, na nossa condição interior, no nosso psiquismo, é que nos traduz a realidade que experimentamos. Ah, Silvio, mas isso é muito difícil, isso é complicado. Não dá para explicar melhor? Ah, dá para explicar muito melhor. Mas a gente precisa compreender de onde provém as coisas. De onde vem o início de tudo. Não é um fenômeno extraordinário, espetacular, ou diferente, ou que é do outro mundo, ou da vida espiritual como uma coisa distante. Não, é algo que está muito próximo de nós. O fato é que o homem interage com a sua realidade existencial a todos os momentos entre o mundo material e o espiritual, só que ele se liga mentalmente, em pensamento, em sentimento, em propósitos, em ideias e valores, à vida material. Por isso a obsessão é tão complicada, é tão difícil de se trabalhar.
Porque até dentro da casa espírita, a gente está vivendo como espírita, mas segundo valores do passado, essencialmente materiais, voltado para as nossas condições profissionais, daquilo que realizamos. Ao invés de nós tirarmos aqui de dentro e levar lá para fora, para o social, nós trazemos do social para cá. Queremos fazer do centro espírita uma casa de encontro. Triste engano. Queremos que o centro funcione parecido uma organização social. Triste engano. Não, porque eu vou lá tratar da minha obsessão, tomo espaço, passo na mesa, assisto uma palestra, tomo água e resolvo meus problemas. Resolve nada. Não resolve. Casa espírita não resolve o problema de seu ninguém. No máximo, a gente consegue fazer isso que a gente está tentando fazer agora. Passar informação do pouco, do muito de informação que existe. E de um norte para que cada um possa seguir em busca da orientação adequada. Agora, não adianta nós chegarmos aqui, mudarmos a nossa sintonia de entendimento em busca dessas informações e do portão para fora voltar a fazer as mesmas coisas como dantes. Eu ouvi diretamente do irmão espiritual nos dizer: quantas vezes vocês não fazem ideia de quantos irmãos saem dessa sala curados, tratados, modificados, cânceres que foram praticamente eliminados. E as pessoas se levantam e voltam para casa, curadas. Mas quando sai daquele portão por diante, volta a se alimentar dos mesmos pensamentos, dos mesmos propósitos. Não, eu agora estou me sentindo bem, agora eu vou tomar uma para festejar. Não, agora eu vou pegar fulano de tal que ele vai me pagar toda a raiva que fez no mundo. Não, eu vou me separar porque agora eu vou viver minha vida, porque agora eu fiquei bom. Percebem o que a criatura faz consigo mesmo? E ele não se dá conta que foram justamente esse nível de valores, de ideias, de propósitos, que fizeram ele ir para o centro espírita se tratar. Receber a bênção e o socorro da orientação e da ajuda espiritual. E ela chega. Nós, quando sentamos aqui, no início de cada noite, Jesus está bem juntinho de nós, tentando se aproximar da gente, tentando nos ajudar, fazendo de tudo. E vez por outra a gente consegue. A gente se desvencilha das ideias lá fora, senão, meu irmão, agora eu vou orar. E a gente ora. E Jesus nos abraça. Jesus nos ajuda, nos socorre. E nos sentimos maravilhosamente bem. E por isso voltamos, muitas vezes, para a casa de espírito. Olha, eu já estou sentindo uma realidade, um ar, uma atmosfera naquela casa como eu nunca senti antes. Eu tenho que voltar. E a gente volta. Não, eu vou voltar lá porque lá eu consigo me desvencilhar dos meus erros. Mas do que adianta eu vir para cá toda semana e toda semana eu voltar a fazer os mesmos erros, a cometer os mesmos desatinhos de entendimento e de pensamento? Porque a condição mediúnica, mas se você está falando de mediunidade, o que é que tem a ver com a obsessão? E o que é a obsessão, se não a influência perniciosa de um encarnado ou desencarnado, um sobre o outro? E como é que se consegue essa influência? Se não for pela condição de percepção, de alcance mediúnico que cada um tem na sua realidade interexistencial. E ficamos imaginando que mediunidade é uma coisa do outro mundo. Quantas vezes já ouvi pessoas dizer: ah, como eu gostaria de ser médium, como deve ser maravilhoso conversar com espíritos, ter notícias, ter informações para dar comunicações bela. E a pessoa não se toca que os espíritos estão ali junto dele todos os dias. Mas se eu só escuto o meu obsessor, eu só vejo o meu obsessor, eu só sinto as minhas obsessões. Meus irmãos, se nós quisermos recebermos informações daqueles protetores, a eles precisamos dedicar, no mínimo, o mesmo esforço, dedicação e propósito que nós dedicamos aos nossos obsessores. Se você está ficando doido, eu não me dedico nunca ao meu obsessor. Mas é isso que a gente faz todos os dias. Quando a gente se liga à nossa materialidade,
ao filme de televisão, à série que a gente busca, às músicas que a gente escuta, aos propósitos de lazer, às realidades existenciais, profissionais ou não, que você realiza, social, ou seja, de que nível for, até dentro da casa espírita. Porque os obsessores não são diferentes de nós. Não pensem que eles estão fora lá da casa espírita, não. Alguns estão tentando entrar, mas a boa parte está aqui, juntinho de nós. Porque a espiritualidade não está tratando só dos encarnados, não. Está tratando também dos desencarnados. Esses são filhos de Deus igual a nós. Não é um algoz que a gente imagina que está nos agredindo ou fazendo sofrer. Não. Às vezes é a vítima. Em outras vidas sofreu. E agora Deus permite a bênção do reencontro para que, através daquilo que denominamos de tempestade, experimentarmos o olho do furacão e saber o quanto dói, tal ou qual experiência, tal ou qual vivência. Por isso eles estão juntinho de nós, não é castigo de Deus, não. Não é vingança, não, reencontro através da obsessão. É uma grande oportunidade que nós temos. Cabe a nós entender essa oportunidade e nos trabalhar. Por isso que a obsessão passa necessariamente pela condição da base que fundamenta essa realidade existencial que é a mente. Ou seja, sem esclarecimento, sem informação, sem despertamento consciencial, nenhum de nós vai conseguir se tratar. Seja de uma doença física, seja de uma obsessão. Nós viemos, nesse momento existencial, com um propósito de evoluir. Mas não é evoluir fisicamente, não é amealhar dinheiro, não. Tudo isso faz parte da condição evolutiva, mas tudo isso é instrumento. A importância maior está na base fundamental que compõe o ser, que é a mente, que é a consciência espiritual. Por isso André Luiz nos ressalta: guarda a origem e o reflexo da mente individual ou coletiva, ou seja, muitas das vezes a realidade não está só na minha cabeça, não, está no meio daqueles com que eu comungo em entendimento, pensamento e ideias, daquele psiquismo coletivo do qual eu participo, porque estão junto de mim aqueles que de mim se assemelham. Ninguém se aproxima de mim sem não ter afinidade comigo. E vice-versa. Os espíritos são as mesmas coisas. Eles não estão aqui porque são diferentes de nós. Eles nos obsediam não é porque são diversos de nós. Não, muito pelo contrário. Eles estão aqui porque ou eles combinam suas forças, que são sublimadas ou degradantes, que nos alimenta em pensamento, sentimento e ideias. Ou seja, a escolha é nossa. Consciente ou não, mas é uma escolha. Quantas vezes na vida nossa a gente faz escolhas inconscientes? Mas fazemos, achando que é o melhor. E às vezes, quando a realidade nos toca, nós preferimos dormir, porque é mais fácil, é mais cômodo. Ou seja, obsessão é sintonia, é vibração interior, é psiquismo pessoal e coletivo, que cada um alimenta e trabalha e desenvolve a todos os instantes e a todos os momentos escolhe daquilo que quer, daquilo que faz, daquilo que busca. E não são os espíritos que vão nos tratar, não são os espíritos que vão nos informar. Eles nos trarão o esclarecimento. A atitude é essencialmente nossa. A busca é decisão, porque a responsabilidade, o ônus ou bônus, a nós cabe exclusivamente. Porque trata-se da condição evolutiva e essa, ou nós a realizaremos, ou ninguém fará por nós. É um aprendizado incondicional, que a nós cabe. E que muitas das vezes não é compreendida, ou compreendido, não é aceito, porque parece ser difícil, parece ser complicado, muito exigente, é muita disciplina.
E quando se parte para a disciplina e para a seriedade das verdades, muitos de nós não querem saber, porque preferem a zona de conforto, que é mais agradável. E é mais agradável a zona de conforto. Só que ela nem sempre traz aquilo que a gente precisa. Pode até trazer aquilo que a gente quer, e via de regra traz. Mas o que a gente precisa nem sempre é a zona de conforto. Por isso é uma escolha que nem sempre é fácil, mas que cabe a mim escolher transitar pela porta estreita, e é disso que Jesus falou, quando a ela se referiu, ou da porta larga. E muitos poucos passaram pela porta estreita. Foi isso que Jesus tentou nos dizer com palavras de 2000 anos atrás, que nós não entendemos e não compreendemos até hoje. Ou seja, está tudo dentro de nós mesmos. Essa é a grande realidade. E tenha certeza, não é enunciado de física quântica, não. Porque a física quântica hoje, graças a Deus, já está migrando para uma realidade mais próxima da espiritualidade. É escolha nossa. Está essencialmente dentro de cada um de nós. E as nossas máscaras, a nós cabe retirar. Esse é o grande desafio. Não adianta eu chegar aqui e dar uma de bonzinho, de grande orador, e lá fora fazer as coisas totalmente diferentes. Pensar, agir, conduzir, realizar. Não adianta eu vir para o centro, tomar água fluidificada, tomar passe, passar na mesa. Muitos espíritos lá na mesa de desobsessão nos dizem: meu amigo, eu já fiz de tudo para me livrar dele, ou me livrar dela, mas ela me chama, ela que me atrai. Não é de hoje que eu a conheço, não. Já de outras vidas, muitas outras vidas. Eu até tento me desvencilhar dela, mas não consigo, porque é ela que me atrai, através dos pensamentos, através de ideias, de hábitos, de costumes. E aí? O que fazer? Humildade sincera, uma necessidade para o tratamento das obsessões. Meu Deus, eu estou diante de uma realidade que eu não dou conta. Preciso da tua ajuda. Jesus, me ajude. Não tenho forças para lutar contra esse meu vício. Mas eu tenho que ter coragem suficiente para olhar no espelho e dizer: de mim para comigo mesmo. Não parte de ninguém, de outrem, a condição ou a possibilidade da minha cura. Ela cabe a mim. Agora, se eu prefiro o modismo, as situações novas, diferentes que a mídia nos traz, como inovação, como modismo, como situações novas, como aquilo que parece ser certo, com aquilo que parece ser adequado, sem entender ou sem ter o entendimento adequado do que é certo e do que é necessário, porque, via de regra, a gente está atrás do mais fácil, daquilo que é mais prazeroso, sem buscar o entendimento adequado daquilo que nós precisamos, que é evoluir. É tudo uma questão de mudanças de atitude. Isso é que nós não queremos fazer. Trabalhar as nossas atitudes, tampouco compreendê-las, e entendê-las que ela pode nos levar ao pico da montanha da evolução. Se nós tivermos coragem, decisão e vontade de subir a essa escalada. Ou então, descer para o fundo do poço. É onde a atitude vai me levar, necessariamente, ou ao pico da evolução, ou ao fundo do poço. Cabe a mim escolher, cabe a mim entender, a ninguém mais, e tomar a decisão da obsessão ou da desobsessão. E aí, muitos se deparam com a mediocridade espiritual, que potencializa a cegueira que nos envolve. Mas, Silvio, do que você está falando? A nossa sociedade contemporânea tem uma oportunidade que em toda a história contemporânea atual não tivemos oportunidade, que é de conhecer, de ter informação de forma fácil, de forma aberta. É porque até 50 anos atrás, mesmo já com o espiritismo, não era fácil falar de espiritualidade.
Não era simples você ir para um centro espírita. Um centro espírita, para abrir, não sei se vocês têm notícia, tinha que pedir autorização ao delegado de polícia. Tinha que trabalhar muito de porta fechada. E hoje, os centros espíritas estão aí aos montes. Tem tanto centro espírita que permite, por exemplo, nós fazemos uma reunião como essa de ter um pouco mais de 20 ou 30 pessoas. Há 30 anos atrás, as pessoas se acotuvelavam-se aqui nesse auditório. Porque não tinha outros centros espíritas. Esse aqui é um dos primeiros que nasceu dentro da cidade do Recife. Hoje você tem um raio de 5 quilômetros, você tem aí, no mínimo, 10 centros espíritas. Sem exagero. Mas e aí? Cresceu o centro espírita, cresceu o esclarecimento, cresceu a informação, cresceu o entendimento, a percepção, a busca interior pela realidade espiritual. É dessa mediocridade que a gente está falando. A mediocridade espiritual. Eu vou para o centro espírita. Eu entro no centro espírita. Eu entro na casa espírita. Mas a casa espírita não entra em nós. Nem sempre. Porque eu estou voltado e me alimentando das minhas atitudes sociais que são mais aprazíveis, que são mais interessantes. Meus códigos de ética me ensinaram que a vida profissional tem que ser desse jeito. Esse negócio da doutrina espírita é muito bonito, mas o que eu quero mesmo é tratar da minha obsessão, da minha mediunidade. E a pessoa não entende que a obsessão é condição criada por si próprio. Não é para si, é por si. Mediunidade é uma condição existencial pertencente a cada um de nós. Não é uma realidade nova, diferente ou descoberta. Não, porque eu só consegui me dar conta que sou médium depois de meus 30, 40, 50 anos, sei lá. Ocorre que nós passamos a vida toda voltada com o nosso foco para a vida material e não nos damos conta da realidade espiritual que experimentamos, porque ele nos toca todo o tempo, a todo instante. Só que quando o calo aperta, é que a gente começa a perceber a necessidade da busca espiritual. Quando não suportamos mais a obsessão. Porque muitas das vezes o obsessor é aquele que está juntinho de mim, fazendo o que eu gosto, e eu fazendo o que ele gosta. Só que quando me deixa de ser conveniente, quando me deixa de ser aprazível, eu quero mudar. Mas aí o obsessor está tão ligado a nós, tão firmemente próximo de nós, nos conhecendo muitas das vezes melhor do que nós mesmos, não conseguimos nos desvencilhar. E o trabalho da atitude, do comportamento, da busca, se limita à mediocridade espiritual. E limita. E que potencializa a cegueira que nos envolve. Necessitamos mudar e entender que não existem mistérios de Deus. Estamos vivendo dentro da casa espírita, mesmo com um conceito de espiritualidade, de imortalidade, de reencarnação, de obsessão, de desobsessão, já tão batido, tão informado, tão transmitido, mas como dantes, ainda imaginando um Deus extraordinário, misterioso. Porque a mediunidade é algo diferente, e não é. A obsessão é um ser estranho, inferior. Inferior nada. É inferior como nós. Nós somos tão inferiores quanto eles, mas são semelhantes a nós. Por isso estão ligados a nós, porque se fosse diferente, eles de nós não conseguiriam se aproximar. A nossa cegueira faz com que a gente busque o extraordinário, o diferente, o misterioso. E aí, acreditamos a Deus os mistérios, que não fomos capazes de ter a coragem e a iniciativa de buscar aprender, de buscar entender. Os Espíritos nos ensinam: acrediteis em Deus, mas sabendo por que o deveis fazer. Acrediteis nos Espíritos, mas sabendo os seus propósitos e onde eles os levam. A verdadeira doutrina espírita não é que existe uma falsa, mas muita gente fantasia a doutrina espírita. Não é um fenômeno mediúnico que caracteriza a condição da vida espiritual. É apenas um dos fenômenos.
a bondade e a verdade e a inteligência suprema de Deus tem uma razão e tem um propósito. E é essa que a gente precisa compreender. Então, não é que nós já sejamos capazes, devido ao nosso atraso existencial, de alcançar ao Criador. Mas, do pouco que podemos alcançá-lo, esse pouco tem que ser racionalizado, compreendido, fundamentado. Não é acreditar por acreditar. Porque se eu acreditar em Deus por acreditar, na primeira decepção de vida, na primeira traição, no primeiro escorregão, eu deixo de acreditar em Deus. É assim que acontece com a maioria de nós. Quando precisamos acreditar nos Espíritos, precisamos saber dos seus propósitos, pois são eles que nos ensinam. O evangelista João já nos diz isso lá em sua primeira epístola. Não acreditei nos Espíritos, mas antes buscai vê-los se eles são de Deus. Não tem novidade nenhuma ali. Não tem nada de extraordinário. Está lá nos evangelhos de Jesus. A forma, o caminho, a verdade. Podemos até nos atrever e dizer que todas as verdades já foram ditas. Se você está exagerando, isso é fanatismo. Todas as verdades que somos capazes de alcançar e racionalizar já foram ditas. Há outras que nós não conseguimos. Então essas não foram ditas. Mas não temos concepção. No dia que evoluirmos, talvez um dia iremos aprender. Mas por enquanto, as que nós somos capazes de amadurecer, de entender, de vivenciar, essas já foram ditas. Sim, que verdades são essas? Estão nos postulados espirituais. É só ir buscar. Quem quiser. Hoje, a internet oferece de graça, por baixo, qualquer coisa em torno de 4, 5 mil livros. Para quem quiser baixar, de graça. É só ir buscar. Mas se é muito livro, é muito livro. Leia só 5, a qualificação. Mas se é complicado, é complicado. Porque evoluir dá trabalho. E nem sempre a gente quer evoluir, a gente prefere a zona de conforto. Muitos acham que conhecem o Espiritismo. Triste engano de nós espíritas. Mas se eu já li a codificação inteira, se não entendeu. Porque ela tem um caráter que se chama evolucionista. E muitos presidentes espíritas estão aí querendo fazer dos centros espíritas as mesmas casas de 30, de 40, de 50 anos atrás, desconsiderando a geração nova que está chegando, as necessidades pessoais e existenciais que cada um alimenta dentro de si. Está simplesmente administrando e conduzindo as casas espíritas de costa para o portão de entrada. Porque ele quer ver a casa funcionando. Como ele aprendeu, segundo os seus limites, segundo os seus propósitos, segundo as suas intenções. Não consegue ver que a casa espírita foi criada, não foi para o presidente, não foi para o diretor, não foi para o orador, não foi para trabalhador nenhum, não. Foi para a comunidade que chega. É nela que tem que estar o foco da realidade. Quem compreender isso pode dizer que está começando a entender o Espiritismo. Porque é para isso que o Espiritismo veio. Para trazer as verdades que não fomos capazes de alcançar, de entender. E pior ainda, que nós modificamos. Mas que Jesus nos trouxe. Então, estamos a copiar e repetir os atos dos outros. Não porque o passo faz assim. A obsessão ou a desobsessão faz assado. Não para poder fazer a reunião mediúnica tem que ser dessa forma. Só se esquece de se afinizar com os protetores. Só se esquece de aprender a entrar em sintonia com os protetores. Porque fulano de tal, que é o chefe, que é o dirigente, faz dessa forma. Ele quer que seja dessa forma. E o chefe só aceita se for dessa forma. Começa o erro pelo chefe. E nós, espíritas, estamos fazendo exatamente as mesmas coisas que fizemos em outras casas religiosas. Não só dessa vida, mas de vidas passadas. A sermos os mesmos religiosos, frequentando a casa espírita como barco de salvação. E a casa espírita não é barco de salvação de ninguém. Pode trazer
a orientação necessária, a informação fundamental que cada um necessita, mas que há de haver em cada um de nós essa busca, esse interesse, essa dedicação. E nós, trabalhadores da casa espírita, estamos na condição que nos encontramos, por acréscimo da misericórdia divina, para ver se a gente modifica um pouco dos erros cometidos. E que os obsessores estão aqui, bem perto de nós, aprendendo conosco. E a cada deslize nosso, se aproveitando desses deslizes. E nós precisamos dar o exemplo, que nem sempre conseguimos, nem sempre entendemos. Por isso a reunião mediúnica nem sempre acontece do jeito que deveria acontecer. Por isso, as casas nem sempre dão certo. Quantas notícias nós temos de pessoas se dedicando a abrir casa espírita? Aí, de repente, quando encontra na rua uma comunidade de drogados, de viciados. Não vamos abrir aqui não, porque esse endereço não dá certo, porque o pessoal chegar aqui com carro, esse pessoal vai assaltar. Jesus coloca a grande oportunidade de testemunho na frente dela, das pessoas, para conduzir a casa espírita, e elas não conseguem ver que é Jesus ali, entre os drogados e os viciados, os famintos e os necessitados, que está a grande oportunidade da fundação da casa espírita. É a fundação da Igreja do Cristo, que ninguém consegue entender, porque acha que casa espírita é a que tem que ter um auditório bonito, uma casa organizada, com os livros para estudo, com biblioteca, com reunião de estudo, com reunião mediúnica, com palestra adequada, e se esquece da caridade, de entender os pressupostos da doutrina espírita. Porque repetimos o que os outros estão habituados a fazer. E acha que frequentar o centro é a sua missão. Não, eu agora sou orador da casa espírita. Não, eu sou médium. Não, eu sou passista. Não, eu até campanha do que eu já faço. Ai, como é bom fazer campanha do que. Só quem faz campanha do que é que sabe o quanto é bom. É a maior desobsessão que a pessoa pode realizar. Mas tem gente que vai com o celular para bater foto, para postar no WhatsApp. Isso é caridade? Meu Deus do céu, triste engano. Se exibir com a miséria alheia, isso é caridade? Isso é falta de informação, falta de conhecimento, de entendimento do que é caridade, muito menos do que é doutrina espírita. A fé cega não é mais deste século. Nós precisamos saber no que acreditar e como acreditar. Acreditar em Deus, mas sabendo por que acreditar em Deus. Acreditar nos Espíritos, mas compreendendo os seus propósitos. Que caminho estamos seguindo. Do contrário, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos continuar nos enganando. O espírita deve acreditar porque sabe. Não é porque vê os outros fazendo, não. Não é porque Ciro fala de um jeito diferente que dá para convencer. Não. O que Ciro está dizendo não vale nada. Se você não pegar o que Ciro diz e for questionar, e for procurar ver o que Ciro está dizendo, está dentro dos pressupostos da doutrina espírita, está dentro da codificação, tem fundamento. Aí as coisas que Ciro disser vai valer alguma coisa. Mas se for guardado nesse momento como uma conversa bonita, sinto muito. O que eu falei não vale nada. E assim disse Paulo. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. Então, meus irmãos, é o sentimento daquilo que você ouve, que lhe toca, e do que você faz, sobretudo, da sua atitude, que vai valer de alguma coisa do que você consegue alcançar dentro da casa espírita. Estão misturando o espiritismo com o que estão acostumados a ver em outras religiões, já dissemos isso. Não é fazendo como Dante, não, é fazendo diferente, é buscando uma nova realidade. Quando chegarmos na vida espiritual, a inveja será a identidade nossa ao desencarnarmos. É o que vai nos caracterizar. Não adianta eu vir para cá, para a casa espírita, estar vendo o que os outros fazem, como os outros fazem, porque os outros fazem, se está certo, se está errado, se que deveria ser de tal ou qual forma, não porque eu faço melhor, não poderia ser diferente. Não, meu irmão, não vai ser disso que eu vou alimentar os nossos entendimentos. A mentira ou a verdade será o tijolo com que construiremos nossa moradia celestial.
A mentira ou a verdade que você trabalhar em si, no seu dia a dia, é que vai ligar você aos obsessores ou aos protetores. O tijolo que você colocar em cada momento da sua consciência. E a lama será simplesmente o reflexo da mentira que lhe grudará, dependendo das nossas escolhas. No mundo espiritual não há tronos nem castigos. Não esperemos, ao desencarnar, que vamos ser castigados, não. Não, ninguém vai ser castigado. Coisa boa, dá notícia boa, é boa notícia, né? Mas também não há trono, não há privilégio nenhum. Ninguém vai ser privilegiado por nada. Nem por ter feito campanha do quilo, nem por ter trabalhado de forma sincera dentro da casa espírita. Ninguém vai ter trono por isso. Bom, vai ter mais trabalho. O que há na vida espiritual é consciência expandida, e essa consciência dói. Porque no mundo espiritual a mentira não tem onde se esconder. E a mentira que mais gruda em nós mesmos são aquelas que nós realizamos conosco mesmo. Quando fugimos da nossa realidade, quando não conseguimos nos olhar no espelho e entendermos o que precisamos mudar. Quando não conseguimos perceber que as nossas atitudes estão nos levando para o fosso, não para o cume da montanha. Essa vai grudar em cada um de nós. Não adianta tentar fazer diferente, porque é isso que acontece na vida espiritual. A nossa consciência, por menor que seja, ela nos vai dar uma condição de percepção mais realística a respeito das nossas vidas. Não existe castigo nem recompensa. Cada criatura humana vive o que criou em sua consciência, de acordo com sua natureza, favorecendo a estagnação ou impulsionando a evolução. É isso que nós vamos encontrar ao desencarnar. O plantio que fizemos invariavelmente. Se você está sendo dramático, estamos não, meus irmãos. São palavras da espiritualidade em orientação e em formação, que cabe a nós querermos entender e compreender. Somos frutos dos nossos psiquismos, que vivemos e alimentamos. Aquilo em propósito, em ideias e valores, em vida, em sentimento, naquilo que a gente busca dentro da gente. A inveja, a mentira, ou a verdade, por mais dura que seja. É aquilo que resulta em nossas vidas. Não há castigo nem perdão, só ação e reação. É isso que nós vamos encontrar em toda a nossa vida, sobretudo na nossa vida espiritual. É a resultante existencial de cada ato, de cada pensamento, de cada propósito, de cada busca, de cada realização, de cada intenção, de cada necessidade alimentada, de cada condição buscada. Muitas das vezes muito pouco compreensíveis, entendíveis, conscientes, mas invariavelmente é isso que nós vamos lograr. Querendo ou não, aceitando ou não, compreendendo ou não, é isso que nós iremos colher. E o plantio é livre. Vamos plantar livremente, por toda a vida, material ou espiritual. Vamos estar colocando na Terra a grande oportunidade existencial de evolução, colocando nela as sementes que somos capazes de colocar, ou melhor, de que escolhemos colocar. Mas não iremos colher nada diferente. Na vida espiritual não existirá privilégios, nem para quem acertou ou para quem errou. Não vai ter oportunismo, mas vai ter colheita do fruto do psiquismo que cada um existenciou e alimentou em si. Não há como se esconder da sua própria vibração. Por isso, muitos de nós não conseguem olhar no espelho. No máximo, pentear o cabelo, ajeitar os óculos, ver como é que está a barba, a roupa. Mas quando a gente se olha nos olhos, diante do espelho, buscando as verdades que nos alimentam, os sentimentos e os propósitos, esse não, a gente não consegue.
mas não conseguiremos fugir deles. Somos ajudados pelos nossos irmãos maiores para que ajudemos nossos irmãos menores. Não que sejam menores, mas mais jovens, que estão começando a jornada, que nós já nos adiantamos de alguma forma, que necessitam aprender, que estamos aprendendo agora. Por isso Deus nos colocou em coletividade. Por isso somos seres coletivos. Nós nos devemos uns aos outros. É isso aí. Nós precisamos uns dos outros. Nós não experimentamos, não vivenciamos a nossa realidade sem a nossa participação. O menos compreensível. Não porque, olhe, lá no meu trabalho, fulano de tal, eu não suporto. Eu não aguento. Não, lá na casa espírita tem um orador que, meu Deus do céu, o camarada precisa mudar. Não é daquele jeito. E a participação pessoal, individual de cada um? A busca do entendimento. Não, porque eu preferia que fosse lido tal autor, tal ou qual. Realização de tarefa deveria ser dessa ou daquela forma, porque assim é mais fácil. Você nem conhece a doutrina espírita, você não tem concepção adequada, apropriada do entendimento da realidade que está se vivendo naquela casa. Não tem noção de como foram construídos os anos daquela casa. Não tem noção da orientação espiritual que é reservado para os trabalhos daquela casa. Mas você quer mudar, porque você acha que deve ser diferente. E a participação e a oportunidade de conversar, de trocar, é dada. Mas nem sempre é aceita de forma adequada. Porque tinha que ser do meu jeito. Da forma mais fácil. Da forma mais prazerosa. E não nos compreendemos, embora sejamos seres coletivos, dependendo um do outro. A nossa coletividade existe, não é para que nós nos reunamos em aglomerado, não. Não é para formar conjunto, ou para sermos numerosos. Não é para isso não. É para que a gente possa aprender. E se a gente se juntar só com os bonzinhos, semelhante a nós, claro, né? Não pode ser bonzinho demais, nem pode ser bonzinho de menos. Não vamos aprender nada, porque estamos vivenciando com os nossos iguais. Precisamos da diversidade. E aí é que se encontra a beleza e a grandeza do Criador. Nos criou tão diferentes com um único propósito, de aprendermos uns com os outros, de nos respeitarmos uns com os outros, de aceitarmos uns aos outros. Não de ser submisso, ou de nos submetermos à vontade alheia, mas de podermos aprender e entender que em dado momento há necessidade de exercitar os órgãos que Deus nos deu por acréscimo da misericórdia, do seu amor, que são os olhos e os ouvidos para ouvir e buscar entender. Que nem sempre aquilo que entendemos e compreendemos é o necessário ou o adequado. Precisamos compreender que ao desencarnarmos, vamos continuar vibrando no mesmo tom. Se amarmos, continuamos a amar. Se somos medíocres, nossos sentimentos continuarão sendo medíocres. O desafio é entender quando nós somos medíocres. E aí não existe nenhuma sugestão de condição pejorativa de ser. Medíocre é aquele que é mais ou menos, nem é mais nem é menos, está no meio. Nem procura se melhorar, nem busca entender. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Mas eu prefiro ficar mais ou menos em cima do muro. Jesus disse, seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. Porque eu morro, eu vomito. E quando se escuta essas palavras de Jesus, se acha que é coisa de fanático religioso. E Jesus, ao usar essa expressão, está se referindo a uma condição terapêutica. Mas a gente entende tão pouco de religiosidade, tão pouco de doutrina espírita. Como é que eu vou imaginar que Jesus estava falando de uma condição terapêutica que morre, porque na época a água morna era utilizada para se regurgitar, para se vomitar, como atitude terapêutica. E Jesus, que usava assim, dos exemplos mais simples, usou-se dessa expressão. Mas nós não entendemos, não temos a obrigação de entender. Ou temos? Talvez a necessidade, não é, de compreender. Quem sabe a gente consegue viver
e alcançar os propósitos melhores. Não é o sofrimento que eleva, mas nosso comportamento diante deles. Estamos nesse vale de dor para sofrer, querendo ou não, aceitando ou não. Porque a dor é o grande instrumento da mudança. É o grande instrumento que nos faz melhor nos movimentar. Porque do contrário, a gente fica na zona de conforto, a tranquilidade, no marasmo, que a lugar nenhum leva, que a lugar nenhum propõe. Mas que é melhor no nosso entendimento. E não compreendemos. O sofrimento não vai nos conduzir a lugar nenhum, mas sim a reação que eu tiver diante de cada realidade existencial, de cada realidade de vida. Vivamos de forma ao desencarnar que não tenhamos de se esconder de si próprio. E quando despertarmos do outro lado, e desconfiarmos que estamos no umbral, não é porque nós fomos castigados e levados para o umbral, não. Porque o umbral será simplesmente a continuação do meu psiquismo. Mas se tem tanta gente dentro do umbral, como é isso? As afinidades se atraem, as vibrações se aproximam um dos outros. Por isso, tanto negativismo dentro do umbral. Porque o psiquismo, que é a manifestação que se exterioriza, que nos conduz ao umbral, é o que nos alimenta e é o que cria o umbral. Não é um castigo, não. É simplesmente aquela sementezinha que nós plantamos durante toda a vida, ou todas as vidas, que estamos comendo. E que possamos compreender que o umbral é simplesmente continuação da nossa condição de vibração interior, não um lugar distinto, um lugar diferente, criado para castigar ou para fazer com que as pessoas expirem. Nada disso. É simplesmente uma condição existencial que cada um desenvolve e propõe para a sua própria vida e dá continuidade na sua realidade de vida. Muita paz para todos. Como no início, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, que possamos mentalizar mais uma vez a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos oferecestes na noite de hoje. Graças te damos, amigo maior, pela certeza das tuas propostas, que hoje eclodem em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossos propósitos, na nossa jornada. Ajuda-nos, amigo maior, a alcançar as verdades de luzes que tu nos propões, para que assim, a ti um dia possamos sermos úteis como verdadeiros instrumentos de amor, para sermos dignos e merecedores da orientação tua, da condução e das propostas das tuas verdades. E assim, Mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, finalizarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Muita paz para todos.